Bom dia a todos os participantes do quarto seminário de bioantropologia do GEB. Meu nome é Marilúzio Moreira e eu vou apresentar agora a palestra que tem por título O cenário da antropologia forense no Brasil e sua contribuição para a garantia de direitos humanos. Após a palestra, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer isso através do link que vai ficar disponível lá, onde vocês podem estar colocando as suas dúvidas, as suas questões. Então, seguindo, o que seria, então, a antropologia forense? Né? A gente tem uma perspectiva, existem pelo menos aí duas perspectivas que entendem que a antropologia forense ela surge basicamente como uma área de aplicação pericial que tem por objetivo a identificação de vítimas, sejam elas mortas ou vivas, mas ela surge basicamente para tratar da identificação de corpos completamente esqueletizados. Cunha destaca que, apesar da antropologia forense ela surgir no contexto da antropologia biológica, como uma área também dentro da medicina legal, ela é uma disciplina que, nas últimas décadas, tem se desenvolvido bastante e tem ultrapassado esses limites da necroidentificação. Né? Então, hoje, nós podemos pensar, se a antropologia forense, quando ela surge muito focada para a identificação, hoje em dia ela já ultrapassou esses limites, e aí você vê a antropologia forense como uma estratégia, como uma área pericial, que também consegue, para além das lesões, da análise das lesões traumáticas ósseas, conseguir dizer as circunstâncias em que determinada pessoa evoluiu a óbito. Ela aplica princípios da antropologia biológica, da medicina legal, da arqueologia, da odontologia, da biologia. Ela é uma área que agrega, ela é bastante interdisciplinar e ela aplica conhecimento de diferentes áreas com esses objetivos, com o objetivo de identificar e de dizer as circunstâncias do óbito. No Brasil, nós temos um perfil profissional bem específico de atuação. Quando a gente compara isso com a Europa e com os Estados Unidos, o que a gente vai observar é que na Europa e nos Estados Unidos, o antropólogo forense, a atuação do antropólogo é bastante diversificada. Então, você vai encontrar tanto arqueólogos, bioantropólogos, biólogos, entre outros profissionais na área. No Brasil, não ocorre assim. No Brasil, basicamente, nós vamos ter ou médico legista ou odontolegista atuando como um antropólogo forense. E isso ocorre muito pelo contexto de que a antropologia forense no Brasil ela é um trabalho essencialmente realizado dentro das instituições periciais oficiais. Então, no Brasil também, uma outra questão que é importante destacar é que o serviço de antropologia forense ele é oferecido basicamente nas unidades sede, ou seja, nas capitais, né? Então, e aí se nós considerarmos o Brasil que tem uma dimensão continental, isso causa certos problemas e isso pode gerar também, de certa forma, um déficit nesse atendimento, uma vez que é um serviço que é oferecido prioritariamente nas capitais. Então, existe uma probabilidade muito grande do serviço de identificação humana através da antropologia forense não ser ofertado em localidades mais distintas, e isso, consequentemente, vai ter consequências sobre a impunidade. A gente tem um cenário, do ponto de vista do número de peritos, bastante diverso no Brasil. A gente não tem uma uniformidade em relação à quantidade, enquanto alguns estados possuem uma média de 8, 9 peritos, outros possuem um perito apenas para a antropologia forense.
Mas nos últimos anos, a gente tem visto aí nos últimos 4 anos uma pequena mudança, como por exemplo no Paraná, na verdade em Santa Catarina, com o novo concurso a gente já tem um aumento mais expressivo no número de peritos, mas de forma geral o número ainda é pequeno, quando a gente considera, por exemplo, no Amazonas, que é 2 peritos, né? E em outros estados esse número ainda é bastante baixo. Uma outra questão que deve ser observada é que no Brasil o serviço de antropologia forense ele é fortemente marcado por um trabalho de laboratório. Ainda não se observa um trabalho muito forte de campo. Então, no laboratório, esse serviço já é bastante consolidado, mas em campo ainda há uma carência muito enorme. Não é comum você encontrar equipes de antropologia forense que se desloquem para o campo. Então, basicamente, como é que esses corpos são recuperados? Ou pelo corpo de bombeiro, ou por policiais civis, e em algumas situações, geralmente nas capitais e região metropolitana, esses corpos são recuperados por peritos que trabalham com perícias em locais de crimes. Então, isso demonstra que há uma necessidade de um avanço em relação à antropologia forense de campo. Um marco importante no desenvolvimento da antropologia forense no Brasil é a Vala de Perus, né, onde foram encontrados cerca de 1.049 sacos com ossos humanos, todos de vítimas da ditadura durante o regime militar. Os trabalhos com a Vala de Perus ainda continuam e eles possuem a equipe mais interdisciplinar que a gente tem no Brasil. Lá você tem arqueólogos, antropólogos, médicos, é uma equipe bastante interdisciplinar. E ela marca uma mudança radical na antropologia forense no Brasil, fazendo com que essa área pericial ela passe a se desenvolver desde a descoberta da Vala de Perus. Outros eventos que foram importantes para a antropologia forense são os casos de desastre em massa, como a queda do avião da TAM, do Chapecoense, a queda do avião da Gol, onde foi extremamente importante a participação de antropólogos forenses trabalhando na identificação dessas vítimas. Um outro caso mais recente, de muita repercussão, foi o caso de Brumadinho, a imagem que a gente coloca, a imagem do Dr. Maltos, onde ele fez o sobrevoo por toda a área de Brumadinho, e para poder ter uma ideia da dimensão da área atingida, para pensar as estratégias de recuperação desses corpos e identificação. Aí a gente tem uma foto do Maltos com a equipe fazendo sobrevoo, para poder elaborar quais seriam as melhores estratégias para recuperar e depois identificar esses corpos. As pesquisas em antropologia forense têm acontecido basicamente a nível de mestrado e doutorado, muito focado em programas de odontologia e medicina. E a gente tem, no caso, a Universidade Federal do Pará, no programa de antropologia, que é um programa que funciona nos moldes americanos, que é um programa em 4 campos. Então, basicamente, as pesquisas em antropologia forense no Brasil, elas têm caminhado dentro desse contexto, dentro de programas de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Mas nós temos o primeiro e único curso de especialização em antropologia forense e direitos humanos, que foi criado pela Unifesp, por coordenação da professora Cláudia Plens. Você tem aí essa imagem, é uma aula que estava sendo ministrada pela doutora Eugênia Cunha, que é um curso de especialização específico em antropologia forense. A diferença desse curso é que, quando comparado com os mestrados e doutorados, os mestrados eles não são em antropologia forense. Na realidade, a antropologia forense nos cursos de odonto ou nos programas de medicina, elas entram como linhas de pesquisa e não como programas específicos. E esse programa de especialização ele é bem importante nesse sentido, porque ele é o primeiro curso que é especificamente para a antropologia forense. Aí você tem os alunos tendo aula de escavação, então você observa que é um curso que foca também na perícia de campo.
E também o que tem um outro acontecimento bem interessante na antropologia forense no Brasil é a atuação da ABRAF, da Associação Brasileira de Antropologia Forense, que tem congregado todos os pesquisadores do Brasil através dos seus encontros que ocorrem a cada 2 anos, né, o CONAF. E, recentemente, também, a ABRAF ela lançou o Jornal de Antropologia Forense no Brasil, que tem sido um periódico que não só congrega pesquisadores, mas que tem tido um papel bem importante no desenvolvimento e na divulgação das pesquisas em antropologia forense no Brasil. Dito isso, a gente precisa entender que a antropologia forense no Brasil tem crescido nos últimos anos, principalmente as pesquisas têm sido bem importantes, mas a gente ainda tem equipes pouco interdisciplinares, equipes que ainda são pequenas, carência de laboratórios, uma necessidade de uma expansão desses serviços para além das capitais e o desenvolvimento de uma perícia antropológica de campo mais eficiente. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Ela é pequena pelo tempo disponível aqui na plataforma, mas a gente fica aberto aí para qualquer pergunta, qualquer questionamento. E vocês também podem, caso queiram, me enviar mensagem para o e-mail que foi disponibilizado aí, que eu terei o maior prazer em responder. Desejo um bom dia a todos e um resto de seminário bem proveitoso a todos vocês. Muito obrigado.